Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para gravar mais uma aula. Deixa eu mudar um pouquinho minha câmera. Estamos para gravar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, encerrando o nosso trimestre. Não é verdade? Nós estamos aí com 13 aulas muito interessantes, falando a respeito do apóstolo Paulo e tantas coisas. Fechando a lição, fechando o trimestre, terminando o ano com a lição 13, com o tema A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Qual era a esperança do apóstolo Paulo? Será que é a mesma nossa? Será que é a mesma sua? Vamos ver isso nessa aula. Eu estou gravando a aula um pouco atrasado, assim, olhando assim numa visão semanal, porque hoje é sábado, amanhã já é domingo, já é o dia da escola. Só que muitas igrejas estão antecipando as aulas para um dia da semana. Inclusive no nosso campo já fizemos a aula na quarta-feira. Então essa aula vai servir para aquelas pessoas que não tiveram como estar na igreja na quarta-feira ou no outro dia da semana e também não vão estar no domingo, porque provavelmente a igreja não terá essa aula ou você não terá como ir devido aos acontecimentos do final de ano. Inclusive eu quero aproveitar e desejar um Feliz Natal a você que está ouvindo essa aula, a todos vocês. Se você está ouvindo depois disso, que Deus continue te abençoando também com as mesmas bênçãos que seria no dia do Natal. Então, irmãos, hoje, na verdade, é 25 de dezembro, né, de 2021. Estamos aí nesse dia tão importante para nós, para toda a igreja. Mas voltando para a nossa aula, eu vou fazer uma aula bem sucinta, bem resumida, porque tem vários assuntos aqui que já foram comentados em outras aulas. É uma sequência do assunto, né, principalmente o primeiro tópico da nossa aula. A leitura bíblica em classe, ela está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e depois alguns versículos do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, que vai do versículo 1 ao 11, que é exatamente o assunto da esperança de Paulo. Nós não lemos porque a gente ganha tempo. O primeiro tópico da lição, ele fala da consciência de Paulo diante da morte. A lição passada, nós estudamos sobre a coragem de Paulo para enfrentar a morte, os desafios, o sofrimento e tantas dificuldades que ele passou. E ele encarava tudo sem medo da morte, sem medo de encarar a morte, porque ele tinha exatamente o que está nessa lição como tema, uma esperança gloriosa. Sabia das suas dificuldades e tinha uma esperança gloriosa. Então vamos lá. Uma morte como oferta de sacrifício, é o primeiro subtópico do primeiro tópico aí. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fazia sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. O versículo que é usado aqui é o versículo 6 da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. No Antigo Testamento existiam alguns holocaustos, alguns sacrifícios que exigiam um complemento de um sacrifício chamado oferta de libação, que é vista aqui como sacrifício de aspersão. Era derramar um líquido em cima da oferta, que seria o azeite ou seria o vinho, o suco da uva, né? o vinho fresco. Então, aquela oferta espalhada em cima do altar, significa libação ou aspersão. Usava-se o vinho, usava-se o azeite, coisas especiais. Em casos raros se usava água. Caso não tivesse condição de colocar o azeite, fosse um caso extremo, usava-se água. Por que isso? Porque o azeite e o vinho era algo que exigia sacrifício, despesa, trabalho. Então tem um sentido assim, a água não menosprezando e nem colocando a água menor do que essas coisas, porque na verdade a água é uma fonte de vida para nós, que Deus deu. Porém, ela é abundante, gratuita de Deus. Já o vinho e o azeite, ele precisa ser produzido, trabalhado, e isso dá um sentido de valor agregado. Então dá um sentido de especialidade, de algo especial. Como se resume? É um sacrifício não assim feito por acaso, é um sacrifício que exige uma dedicação.
E Paulo, ele dá a sua vida agora como um sacrifício de aspersão, como algo precioso que ele estava dando. Ele estava percebendo, ele sabia do seu iminente martírio, né? Estaria sendo morto logo, logo. Ele já previa essa situação pela sua idade, pela prisão que ele estava passando por ela. Então ele estava dando a sua vida, ou estava colocando a sua vida como uma oferta que estava sendo derramada sobre o altar. Significa que Paulo estava encarando a morte não como morte, como o final de tudo, como algo terrível na sua vida. Não, ele estava encarando como uma oferta para Deus. Eu estou me doando para Deus. Irmãos, isso é muito rico. Por que isso? Por causa de que Paulo fazia assim? Porque ele tinha uma gloriosa esperança, que é o tema da nossa lição. Vem o ponto 2. Combati o bom combate. Paulo ele faz uma retrospectiva, ele olha a sua vida. Eu não vou ler muita coisa porque eu quero parar um pouco mais no segundo tópico, que ele é de extrema importância também. Então ele diz assim, eu combati o bom combate e acabei a carreira, guardei a fé. Paulo tinha um bom combate porque era uma luta. A vida de Paulo foi uma luta incessante, do início da sua conversão até o final da sua vida, ele passou muita dificuldade. Leia o capítulo 16 de Romanos e você vai ver uma descrição daquilo que Paulo passou. Tantas coisas ele enfrentou por causa do Evangelho, por causa da obra de Cristo. E ele fala assim, isso foi um bom combate. E eu combati, acabei a carreira, ou seja, eu cumpri o meu ministério, eu venci aquilo que eu tinha que fazer e eu guardei a minha fé. Eu estou me posicionando melhor aqui, irmãos, eu estou com o notebook ligado, porque eu quero ler alguma coisa que eu vou estar falando no segundo tópico. Eu tenho aqui um estudo bíblico muito interessante, eu já ministrei esse estudo em algumas igrejas, em forma de slide, no Data Show, e ele gasta aí umas 4 semanas, ou seja, umas 4 noites, 4 cultos, para a gente passar na íntegra. É um assunto muito interessante sobre escatologia bíblica. Então eu estou com o computador ligado aqui e ele dá algum reflexo, isso atrapalha um pouquinho, mas eu quero usar aqui alguma coisa para facilitar o que a gente vai falar no segundo tópico, que eu achei assim interessante passar para os irmãos. A gente passou isso na escola da nossa igreja, mas não fizemos no vídeo. Então, vou estar passando para você que não teve oportunidade de ir na igreja, isso vai ajudar. Então, algum reflexo, alguma coisa que não estiver bem aí, os irmãos vai perdoando. Já não tem um estúdio, eu estou gravando no meu quarto, outra hora eu gravo na sala. Eu ainda quero promover assim, uma salinha, um lugar para a gente fazer essas gravações, porque vale a pena dedicar para as coisas de Deus. Mas vamos lá. Então Paulo diz assim, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Ou seja, eu combati um combate que é bom, por quê? Porque um combate é uma luta em prol do reino de Deus. Acabei a carreira, ou seja, venci o meu ministério. Fiz aquilo que era proposto a mim. Cumpri a minha missão. E guardei a minha fé. Ou seja, as lutas, as dificuldades desse combate não tiraram de Paulo a sua fé. Irmão, abraça essa mensagem. Não deixe a luta de hoje, não deixe o problema da sua vida estragar a sua vida espiritual, roubar a sua fé. Porque se você tiver fé, você alcança aquilo que é impossível. Há uma frase que diz assim, que a fé vê o invisível, alcança o impossível, olha que coisa interessante, né? E crê no incrível. Coisa que ninguém acredita, você acredita e recebe. Coisa que ninguém vê, porque a fé faz a gente ver depois da montanha, sabe disso? É uma visão de águia, alguém usa muito isso, né? É uma visão panorâmica, assim, a gente vê por cima. Então tem uma luta, uma dificuldade, mas você está vendo lá na frente. Você tem uma visão ampla do que está acontecendo. Então, não deixe a sua fé ser combalida. Guarde a fé, faça como Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarde a fé. Tendo a fé, você vence tudo. O terceiro ponto fala da gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Exatamente isso. Ele fez tudo isso porque ele tinha uma esperança muito importante. O finalzinho desse subtópico aqui fala assim, ó. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro, com a certeza de nosso galardão, e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. A Bíblia fala de coroa de glória, coroa da vida, coroa de justiça. É a mesma coroa. Não tem 5 coroas. Já pensou uma pessoa com 5 coroas? Seria muito, né? Não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Isso não é normal.
é uma coroa com especialidades diferentes, certo? Galardões diferentes. O que você está fazendo? Não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém parabenizando, não tem ninguém... não tem. Não preocupe com isso. Lá em cima está tudo guardado lá. Você será recompensado. O nosso trabalho não é vão. Paulo falou isso, eu gosto demais do versículo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 58. Ele fala isso, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é vão o vosso trabalho, ou sabendo que não é vão o vosso trabalho no Senhor. Então, o que você faz terá uma recompensa. Então, guarde a fé, fique firme na sua fé e continue fazendo a obra de Deus. Vamos para o segundo tópico, que é um comentário muito importante a respeito do que Paulo pensava sobre a vinda de Cristo. Paulo falou para várias igrejas, em várias cartas, alguma coisa que se junta ao assunto chamado hoje escatologia. O que é escatologia? É uma doutrina teológica. É um ramo da teologia sistemática, né? Ou seja, uma matéria da teologia sistemática. Quando você vai falar de teologia, você tem vários assuntos, várias matérias. Você tem bibliologia, que é inclusive a nossa próxima lição, vamos estudar já na próxima quarta-feira, a primeira lição falando da supremacia das Escrituras. Então, é bibliologia. Vai falar de Cristo, tudo a respeito de Cristo. A matéria é cristologia. Vamos falar de anjos. Tem. Doutrina dos anjos é angelologia. Ou angelologia. Vamos falar do Espírito Santo, pneumatologia. Salvação, soteriologia. Certo? Vamos falar do pecado, hamartiologia. Vamos falar de vinda de Jesus. Vamos falar de grande tribulação. Vamos falar de milênio. Vamos falar de juízo final. Vamos falar de bodas do Cordeiro. Vamos falar de grande tribulação. Vamos falar de tribunal de Cristo. Isso se chama escatologia. Uma palavra com a junção de duas palavras gregas. Escatos, que é últimos, e logia, do grego logia, que significa estudo. Então, estudo sobre as últimas coisas. É um tratado sobre os últimos acontecimentos. E está aqui. Qual era a visão de Paulo em relação a isso? Qual era a sua esperança em relação a isso? E qual é a nossa esperança? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, a doutrina bíblica de Paulo é sobre a volta do Senhor. O primeiro ponto é a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5. O segundo fala das duas fases dessa vinda. Olha bem, a volta de Cristo se dará em duas fases. Eu estou no ponto 2 do segundo tópico. Se você está com a revista acompanhando, caso você não esteja, está só ouvindo, não tem problema, fica mais fácil, né? Então vamos lá, segundo tópico, segundo ponto, segundo subtópico. As duas fases da vinda de Jesus. A primeira vinda, a volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas os salvos em nosso Senhor virá. Ou verá o nosso Senhor vindo para as nuvens a encontrar a igreja, a noiva, certo? O apóstolo nos mostra que, nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Essa fase é invisível. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho verá. Na segunda fase, o Senhor virá e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Será uma chegada em que será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus. Zacarias 14, 2 e 3. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu queria fazer. Deixa eu ler um pouquinho aqui do terceiro ponto, que aí a gente está lendo o tópico e vou trazer um adendo, vou trazer aqui um suplemento para nós resumir esse assunto de uma forma muito interessante. Inclusive eu estava me lembrando de um determinado irmão aí, um amigo nosso, que me mandou uma pergunta outro dia pelo WhatsApp e eu ainda não tive tempo de responder o irmão. Inclusive vou pegar esse vídeo, vou pegar o link e vou mandar para ele estar ouvindo com o tempo. E ele me fez várias perguntas nessa área e gastaria um vídeo extenso para a gente explicar tudo. E hoje deu uma grande oportunidade, porque a gente vai trazer esse assunto aqui, fazer um resumo. E vou passar para o irmão, e se você quiser também ligar e fazer alguma pergunta depois, tem aí o nosso contato no vídeo, você pode estar ligando aí, deixando o seu comentário. O terceiro ponto fala sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado como grande tribulação. A igreja do Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui.
Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo, Apocalipse 19 e 20. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, ou mostrado aos Tessalonicenses, bem como a nós também, a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Irmãos, o que o pastor fala aqui é um resumo muito sintetizado daquilo que nós cremos, acreditamos e seguimos. Por que eu digo seguimos? Deixa eu falar para os irmãos aqui. Eu vou voltar aqui para o meu computador, daquele estudo que eu disse para os irmãos. Se você está ouvindo, você tem aí uma congregação, um trabalho na sua igreja, que você gostaria de um estudo desse na sua igreja, a gente pode estar aí fazendo esse estudo com você. Só que a gente precisa de pelo menos 4 horas. Seria 4 cultos, ou então marcar um final de semana com uma forma da gente estudar 4 horas, e se tiver como fazer até mais do que isso, melhor. 4 horas é resumidamente. Eu já passei esse estudo em pelo menos 4 igrejas, e a gente gastou aí, teve alguns que gastou bem mais. O que eu gastei mínimo foi 4, mas isso tem que resumir muito. Se a gente providencia um data show e joga as imagens, o escrito, tudo, e tem várias imagens que a gente mostra. A gente começa com esse estudo aqui, irmãos, lá nas 70 semanas de Daniel. E a gente vem passando ali, chegamos no arrebatamento, grande tribulação, volta de Cristo, segunda fase, tribunal de Cristo, milênio, juízo final, estado eterno, e a gente termina. É um assunto muito longo. Então eu vou ler alguma coisa aqui, vou fazer um resumo do que está nesse tópico aqui, porque aqui está muito resumido e, lógico, isso tem que ser feito em aula presencial, não tem como fazer no vídeo, porque ele vai ficar aí com 2 horas de duração. Então eu vou dar um resumo bem rapidinho aqui e preste atenção, você vai entender. Por que eu disse que isso aqui é o que nós seguimos? Todos os livros que você comprar da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, todo pastor assembleiano que você encontrar, com exceção de alguns no particular, mas todos que você ouvir pregar sobre escatologia, sobre essa doutrina das últimas coisas, ele vai ter essa linha de pensamento. Particularmente, alguns podem não concordar com tudo e ter uma linha diferente de pensamento, mas a nossa igreja, o nosso segmento religioso, a nossa convenção, ela adota esse sistema que nós temos vindo aqui, essa linha de pensamento, essa corrente teológica chamada pré-tribulacionista. Eu vou ler para você aqui, existem 3 linhas de pensamento sobre os acontecimentos, várias outras coisas, é um curso de teologia, muita coisa, mas resumidamente nós temos 3 linhas de pensamento predominantes sobre a vinda de Jesus, que são pré-tribulacionista, que é o que eu estou te dizendo aqui, pastores assembleianos, livros, material da CPAD, todos os nossos ensinadores que nós tivemos aí, como o pastor Antônio Gilberto, Eurico Bergstein, nós temos aí o pastor Leonai Cabral, temos Claudio Nuno de Andrade, são homens da escola, nós temos tantos pastores, né? Temos Ezequiel Soares, um apologeta que nós tivemos aí, uma lição dele há pouco tempo. Nós temos muitos homens conhecidos que poderiam estar citando o nosso campo, a nossa região, os nossos pastores, a nossa igreja é pré-tribulacionista. Não temos nada contra quem não é, mas temos essa linha de pensamento. Deixa eu acompanhar aqui para você ver. Preste bem atenção que isso vai te ajudar muito. Se você não teve ainda a oportunidade de estudar alguma coisa sobre isso, ou participar de um curso, você não teve, você vai ter uma luz de como que acontece. Então existem 3 linhas de pensamento a respeito da vinda de Jesus. 3 linhas de pensamento principais. Pré-tribulacionista, que é o que nós seguimos e a revista está dentro disso. Daqui a pouco a gente vai ligar. Só vamos mostrar as linhas. Segunda linha de pensamento, mid-tribulacionista. Guarde isso. Terceira, pós-tribulacionista. Então vamos lá. Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. O que é o mid-tribulacionista? O pós-tribulacionista é aquele que acredita que Jesus virá depois da grande tribulação. Esse é o chamado pós-tribulacionista. O que é o mid-tribulacionista? É aquele que acredita que Jesus virá ou arrebatará a igreja no meio da grande tribulação. Ou seja, na primeira fase dos 3 anos e meio. E o pré-tribulacionista é aquele que acredita que Jesus vem, Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação, antes do anticristo se manifestar. Oh, mas então vai acontecer um dia desse. Por isso que Jesus falou, vigiai.
Estai apercebido, porque não sabei que hora o ladrão virá. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vem, vigiaria sua casa e não deixaria o ladrão roubar. Mas ele não sabe. Então, em relação à vinda de Cristo, é isso. Tem que estar pronto hoje, porque Jesus pode vir hoje. Os sinais que nós temos aí, a mídia, a tecnologia, o avanço da ciência, o avanço da política, o envolvimento da política, a pressão política sobre a religião, os projetos tecnológicos associados à política, tudo está dizendo que o anticristo já está por aí. Eu só não estou dizendo que ele já nasceu, que ele está aí, que ele tem tantos anos. Eu não tenho essas coragens. Eu já vi muita gente falar algumas coisas e depois passa pela vergonha de dizer assim, houve um equívoco. E sabe, irmão, está cheio disso. Inclusive em relação à vinda de Cristo. Tem nomes aí que a gente poderia citar que profetizaram que Jesus viria. Tem pessoas que revelaram, fizeram um disco de revelação, fundou igreja e ensinou a igreja há tanto tempo. Jesus vem em tal ano. E as pessoas ficaram quase loucas com aquilo. Tinha gente que não estudava criança, não trabalhava, não comprava nada, não vendia nada, porque Jesus ia voltar no ano tal. Eu vou evitar problemas aqui. Passou já mais de 20 anos e Jesus não veio. E a pessoa sumiu, desapareceu, ninguém veio falar mais. Aí abre outra igreja, fica para outro lado falando outras coisas, e se bobear tem coragem até de dizer que Jesus mudou o plano. Eu sou meio antigo na igreja, e eu costumo falar algumas coisas assim, sabe? Porque é isso que acontece. Se você for buscar na história, você vai ver que na virada do ano 1000, as pessoas passaram por isso. O milênio Jesus vem. Numa visão catolicista, tinha aí pessoas que falavam diariamente um provérbio. Um dia eu discutia, no bom sentido, com um senhor de muita idade e falei para ele, eu respeito o senhor pela sua idade, mas o que o senhor está dizendo não é uma verdade, me desculpe. 1000 passará e 2000 não chegará. Lembra disso? Quem fala isso hoje? Ninguém mais fala, porque já estamos em 2022, chegando aí, semana que vem. Mas isso falou-se séculos, certo? Então, em relação à vinda de Cristo, tem esse negócio. Se a gente for olhar para os acontecimentos, olhar para a evolução, o arranjo, a plataforma do anticristo, fala assim, Jesus, o anticristo está aí. Só que não tem coragem de falar. Sabe por quê? Deus é longânimo. Deus é eterno. Os planos de Deus são perfeitos. E Deus tem uma hora certinha para tudo. E ele dá tempo. É coisa de Deus. Isso se chama longanimidade. Quantos mais Deus ainda quer salvar? Quantos mais Deus ainda está esperando chegar? O que mais Deus tem para a humanidade? Só Ele sabe. Então tudo indica que está muito próximo. E alguém diz assim, mas e o anticristo está para manifestar um dia desse. A marca da besta já está até aí. Esses dias saiu uma imagem lá na ONU que deu uma polêmica tremenda. Dividiu muita gente para mim. Talvez eu seja taxado de bobo. Para mim aquilo ali é apenas treinando o povo. Treinando o povo para quando surgir a real situação, as pessoas já estão habituadas e acostumadas e tal. E passou. Porque na realidade aquela imagem não condiz com todos os detalhes bíblicos da imagem da besta. Não. Mas é um bom sinal. Certo, irmãos? É um bom alerta para aqueles que estão com a Bíblia na mão, a revista escolamical na mão, e dizendo assim, Jesus vem, tem a gloriosa esperança. Fique atento. A qualquer hora Jesus vem. Agora, se o anticristo for manifestar amanhã, se amanhã o anticristo for assumir o mundo, quem é o anticristo? É um homem. Um homem com uma super inteligência, um super grau de conhecimento em todas as áreas. Ele vai dominar a política, a ciência e tudo, a filosofia. Ele é um homem superdotado. Sabe por quê? O seu superdotamento, a sua capacitação virá do próprio Satanás. Esse será o contra Cristo. Certo? Então é um homem nessa condição. Se ele tiver que manifestar amanhã, Jesus tira a igreja hoje. No cantar do galo. Aleluia. Eu falo isso, irmão, com uma convicção muito grande, com a alegria de Paulo. A esperança que nós temos da volta de Jesus. Então vamos continuar aqui? Eu já estou quase pregando porque isso é muito gostoso. Toda a vida eu gostei de falar da vinda de Cristo. Tem um pastor nosso aí antigo que dizia assim, toda pregação do pastor deve falar pelo menos 1 minuto na volta de Cristo. Qualquer assunto que você está pregando, finaliza falando da volta de Cristo. Eu tenho isso comigo. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui. Pré-tribulacionista, espera Jesus antes da grande tribulação. Mid-tribulacionista, acredita que Jesus virá no meio da grande tribulação.
E o pós-tribulacionista? Jesus vem depois da grande tribulação. Tudo bem. O arrebatamento acontecerá... Deixa eu saltar algo aqui, senão vai ficar muito extenso, né? Olha... Tem muita coisa boa, irmãos, que a gente precisa passar para os irmãos, só que a gente não tem tempo, né? Não tem tempo de falar. Por que que a gente... Eu vou dizer assim, por que nós somos pré-tribulacionistas? Porque o pré-tribulacionista, ele tem uma sustentação de que Deus sempre tirou o seu povo antes de qualquer calamidade. Deus sempre preservou a vida do seu povo. Quando Deus estava para trazer tantas pragas no Egito, o que Deus fez? Deus separou o seu povo para a terra de Gósen. E ali Deus separa aquele povo. As pragas do Apocalipse, as pragas do Egito, nenhuma atingiu o povo de Israel, que estava dentro da mesma nação. Quando Deus manda o dilúvio, Deus cria o dilúvio, Deus organiza, Deus promove, Deus traz o dilúvio para a terra. Primeiro Deus tirou Noé e a sua família, salvou Noé. Quando Deus, nos tempos de Abraão, Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, e segundo o serviço de teologia, a matéria de teologia que trabalha em escavações, arqueologia bíblica, e descobriu ali que mais de 10 cidades ao entorno foram destruídas. Acabou, Deus mandou, foi uma hecatombe. Alguns até afirmam categoricamente que aquele local é hoje o Mar Morto. Aquela região afundou. Está muito mais baixo do que o Mar Mediterrâneo. 400 metros de nível abaixo. E Deus tirou quem ia antes. Ouvindo a oração de Abraão, Deus tira Ló e a sua família. Então Deus sempre preservou o seu povo disso. Então, baseado nisso, e baseado também nas advertências bíblicas de santificação, de vigilância, que eu acabei de falar. Isso perderia o sentido, irmãos. Isso é uma visão pré-tribulacionista. Os mid e os pós-tribulacionistas te darão uma outra versão, uma outra ideia, um outro pensamento. Mas se ninguém de nós tiver certo, e tiver salvo, e tiver firme, vamos encontrar lá. Você que é mid, você que é pós, você que é pré-tribulacionista, nós vamos encontrar lá no céu. Então a gente não precisa ficar brigando por causa disso. Apenas acreditando. Ninguém é dono da verdade, certo? Porque todos os sistemas, as 3 linhas de pensamento, baseiam em textos bíblicos. Só que o que mais combina com a gloriosa esperança, com o que Deus vem feito no desenrolar da história da humanidade, em relação ao seu povo, aos seus fiéis, o pré-tribulacionismo combina. Deus sempre tirou o seu povo antes e ele vai tirar. E tantos outros textos bíblicos. Então veja bem, como que vai acontecer o arrebatamento? Jesus estará nos ares, 1 Tessalonicenses 4,17. Iremos ao seu encontro, está no mesmo versículo. Será em segredo ou em forma instantânea. 1 Coríntios 15, 52. No 1 e 2, 51 e 52, Paulo fala da transformação que vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Sabe o que é um abrir e fechar de olhos? 7 milésimo de segundo. Você pisca de 6 a 12 vezes por minuto sem perceber. 7 milésimos de segundo. É um segundo dividido em 1000. Olha que fração. Isso é chamado no grego de harpazo, que dá a palavra arrebatamento, rápido no latim, que é tomar a força. É uma expressividade tão grande que se expressa com o abrir e fechar de olhos e também como um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente, que é também um movimento extremamente rápido. Então, será sem nenhum aviso. Mateus 25, 42 e 43. Vigiai porque não sabem. Então, o arrebatamento será antes da tribulação. Você pode ver isso em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 e 2. Certo, irmãos? A gente não vai ler texto tudo, porque o tempo não permite. Então, isso vai acontecer antes da tribulação. Jesus vai buscar a sua igreja. Essa era a esperança de Paulo. Só que a vinda de Cristo, aqui falou, ela se dará em 2 fases. Jesus vem hoje, por exemplo, arrebata a igreja. Sumiu a igreja. Sumiu. O que vai acontecer? O mundo vai entrar em pânico, desespero. Imagine os bilhões de pessoas, porque nós somos bilhões, graças a Deus. O mundo tem mais de 7 bilhões. Nós temos bilhões de pessoas salvas. Porque salvo não é assembleiano.
Salvo não é Deus é amor. Salvo não é metodista, batista, presbiteriano. Salvo não é congregação cristã no Brasil. Salvo não é igreja. Salvo não é placa. Salvo é salvo. Salvo é santo. Santo é separado. É aquele que vive consagrado para Deus. Se você aceitou Jesus, está salvo. Aonde você está, você é salvo. E são milhões, bilhões e bilhões. Esse povo vai desaparecer. E agora? E o mundo aí? Como que vai ficar? Vai aparecer alguém para cuidar, não vai? Quem vai cuidar? Quem vai consolar a sua família se você subir? Quem vai te consolar se a sua esposa subir? Misericórdia, irmão. Quem vai te consolar se os seus filhos desaparecer? O Espírito Santo não é. Alguém vai fazer alguma coisa por alguém. Esse alguém, sabe o que ele chama? Anticristo. Ah, é o anticristo. Ele é visto nessa situação como o primeiro cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quando abre os selos ali no capítulo 6 de Apocalipse, tem 4 cavalos ali, não tem? Um é o cavalo branco, que saiu vitorioso e para vencer. É uma batalha. Ele vai trazer uma falsa paz no mundo, vai controlar a situação, vai usar de artimanhas, de várias formas e vai controlar a situação. Mas os crentes que ficarem porventura, sairão dizendo, foi Jesus. Oh meu Deus, que tristeza, irmão, pensa nisso. Pensa nisso, eu não gosto nem de imaginar. Eu não consigo me imaginar ficando para trás. Não consigo. Misericórdia, você... Cadê? Onde está aquele povo barulhento? Aonde estamos? Imaginou a situação? Mas isso vai acontecer. E então o anticristo vai governar e vai controlar isso, e vai resolver, e vai dar coisas para os outros e tal, e vai fazer um acordo de paz com Israel. Israel vai aceitar o cavaleiro do cavalo branco, o governador chamado anticristo, mas não terá esse nome, ele terá outro nome. Ele será visto como o Messias, o Hamashia, que eles esperam até hoje. Israel espera até hoje. Não converteu a nação de Israel. Aquela mentira que os romanos pregaram de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, prevalece. E Jesus é apenas um homem da história para a nação de Israel, é um profeta. Eles acreditam na lei de Moisés, eles vêm seguindo a lei, simplesmente. Então, lógico, existem cristãos judeus, muitos, existe igreja, o cristianismo judeu de pessoas que se convertem, mas a nação no geral não está convertida. E nessa época eles vão aceitar o anticristo com maior tranquilidade, certo? E vai ser aquele acordo de paz. Quando chegar aos 3 anos e meio, isso é detalhado no estudo que eu estou te dizendo aí, mas não tem como citar todas as coisas e mostrar. Só estou dando um resumo. Com os 3 anos e meio a coisa vai mudar. Ele vai quebrar esse acordo de paz, vai exigir adoração, o terceiro templo, o templo antigo de Salomão já estará construído. Isso é muito fácil hoje, viu, irmãos? Tem tecnologia aí que constrói um templo desse em 30 dias. Não se preocupe não. Isso aí é muito fácil. Ah, mas como? Vai acontecer. Sabe onde está o domo da rocha? A cúpula, a grande mesquita de Omar, lá em Jerusalém, aquela cúpula dourada? Pois é ali o local do templo. Aquilo vai se tornar. Vai. E a polêmica é muito grande, mas o anticristo vai resolver. Ele vai promover a paz entre palestinos e judeus, e árabes e muçulmanos. Ele vai promover a paz entre esse povo. É um governo mundial. Leia sobre a nova ordem mundial. Procure aí, você vai ver que isso tudo já está. A plataforma está pronta. Então, nos 3 anos e meio, ele vai exigir adoração e as coisas vão mudar. Israel vai agora, não é o anticristo. E isso vai mudar, tem tanta coisa que vai acontecer. E eles vão começar a clamar pelo Messias. Chega no final dos 7 anos, aí a grande tribulação começa. As pragas, sabe as pragas do Apocalipse? 7 taças da ira de Deus, 7 pragas, os ais. Tudo que está no Apocalipse acontecerá a partir daí. O próprio anticristo será pego de surpresas de uma certa forma. Ele vai ser atingido pelo juízo divino, chamado aqui de santo juízo. E isso vai acontecer, irmãos, e no final desse período, que é os 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, isso vai estar acontecendo. E ele vai promulgar, vai proclamar, vai declarar uma guerra contra Israel, vai destruir Jerusalém assim num estalo. Só que Israel vai se converter todinho e vai clamar pelo Messias verdadeiro. Fechando os 7 anos, aí Cristo desce em glória
Você vê isso em Zacarias 14, verso 4. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus desce. Desceremos com ele. Apocalipse 19, de 11 a 14. Se você quiser esses versículos, depois eu te passo. É só você mandar uma mensagenzinha aí no nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui. Quiser anotar o WhatsApp, daqui a pouquinho eu vou passar. Não fiz isso ainda, mas estou sentindo de fazer hoje. Daqui a pouco eu vou falar. Tem aí no site, mas falando fica mais fácil, né? Pega um papelzinho aí, daqui 5 minutinhos eu vou, ou terminar aqui, eu vou passar para você. Então desceremos com ele. Apocalipse 19, de 11 a 14. Toda a terra contemplará. Deus tem uma forma, Deus tem uma maneira de toda a terra contemplar. Assim como toda a terra vê o sol e vê a lua, Deus terá uma maneira. Inclusive, Deus vai usar a própria mídia, os próprios canais de televisão, certo? Tudo que tem hoje que transmite simultaneamente um jogo de um país para todo o mundo, Jesus terá sendo visto assim também. E de uma forma que Deus tem lá sua forma de trabalhar. Haverá sinal no céu, vai haver um sinal, todos verão. A volta de Jesus será aí após a grande tribulação dessa forma. Isso se chama, irmãos, parousia. Parousia significa presença, porque Jesus vai estar presente. No arrebatamento ele não está presente, ele vai estar nos ares. É a igreja que vai ao seu encontro. Agora aqui ele está presente, ele vai chegar para quê? Ele vai chegar ali para defender Israel. E ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, e Satanás será lançado no abismo. Um anjo vai descer e prender Satanás. Tudo aquilo ali, irmãos, isso aí vai haver uma mortandade, uma destruição tremenda da parte de Deus em cima daqueles ataques bélicos de um anticristo. A situação será muito triste. Isso se chama Batalha do Armagedon, ou Armagedon. Tem muito artigo sobre isso, pesquisa você vai ver. O Armagedon acontece no finalzinho da grande tribulação. Só que aí Jesus prende o anticristo, prende o falso profeta, e Satanás lança no abismo, o anjo o prende, e Jesus instaura o milênio, o reino milenar, com a igreja. E com aqueles que não se aliaram a Satanás, ao anticristo, Israel, que se converteu em totalidade, e as nações que, de uma certa forma, alguns, isso é uma minoria, não aderiram ao anticristo, aqueles cristãos que saíram pregando e que deram a sua vida, e tem tanta coisa aí, irmãos, para a gente estudar. Tudo isso faz parte da matéria escatologia e dentro aí de um pensamento. Agora, tudo isso aconteceria, a igreja, imagine, as pragas do Apocalipse todinho acontecendo, esse pensamento ele é meio difícil de aceitar. E eu não consigo, eu não tenho nada contra os sábios, tem muitos sábios, temos amigos que são mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, mas não dá, irmãos, o meu coração não dá para imaginar o anticristo reinando, marcando as pessoas e tal, e a igreja junto. Não, Jesus vai nos tirar antes. Essa era a esperança de Paulo, e ele falou isso. Eu vou citar, está escrito aqui, mas ele falou assim, ó, na verdade, nem todos dormiremos. Paulo estava falando da ressurreição. Os irmãos de Tessalônica estavam ficando tristes, preocupados. Meu vídeo está quase cortando, irmãos. Ficou muito grande. Ele está quase cortando aí. Se caso cortar a gravação, eu gravo o restinho, outro vídeo e ponho junto. Mas veja bem, os irmãos estavam ficando tristes porque estava morrendo crente antes de Jesus vir. Porque eles esperavam a volta de Jesus naqueles dias. E Jesus não voltava e as pessoas morrendo. Ele falou, e agora? Então Paulo escreveu para Tessalônica e falou, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com som de trombeta, com alarido, com voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Porque ele diz assim, nós não precederemos os que dormem. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados. E juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E estaremos sempre com o Senhor. Essa é a sua, essa é a minha, é a nossa esperança. Então é isso que vai acontecer com a igreja será arrebatada. Será arrebatada. E os acontecimentos futuros estão aí numa matéria chamada escatologia. Se você quiser uma apostila, consultar uma apostila sobre isso, a gente pode passar para o irmão, basta você contactar com nós. Vou te dar o meu zap, certo? Tem aí no site, mas eu vou dar. Anote aí, se você quiser anotar, depois você volta o vídeo e também pega. Você vai pôr o 35, não sei de onde você está vindo, é o nosso DDD. 99871 5661. Vou repetir. 99871 5661. Você pode mandar uma mensagem, uma pergunta, e a gente quer compartilhar bem com os irmãos. Eu não tenho tempo de ler mais, o vídeo ficou muito longo, mas vou resumir dizendo, a esperança de Paulo é a minha,
é a nossa esperança. Jesus virá nos buscar e nós vamos sair antes da tribulação. Não tem problema se está tudo avançado e a marca da besta já está quase aí. Tudo indica que será um microchip. Tudo indica, mas pode surgir uma tecnologia ainda mais avançada. Mas a Bíblia diz que terá uma marca na mão direita ou na testa. Para a surpresa da ciência, lá atrás, há mais de 20 anos, quando fizeram pesquisa, descobriram que o líquido de lítio, o óleo de lítio que tem dentro do microchip, se ele estourar dentro da pele, ele causa feridas mortais. E alguém se converteu exatamente por causa disso. Isso tudo faz parte da matéria. Certo, irmãos? Mas a marca estará aí. Você vai chegar no mercado e passar o código de barra através da... ou vai ser lido como código de barra a marca. Todo o seu documento. Já existe vários aí, né? Identidade, CPF. Hoje você está em casa, de repente o telefone toca, alguém liga para você e fala assim, você é Celso da Fonseca e tal, seu pai é fulano, sua mãe é fulano, seu CPF é isso e aquilo outro, e você tem isso e mais aquilo outro, estamos te oferecendo um cartão assim. Não está assim? Não é isso assim? O mundo tudo já sabe de tudo. Imagina o governo do anticristo, que poder ele terá. E aí diz que quem não tiver essa marca não vai poder comprar e nem vender. Você vai chegar no mercado, se você não tiver a marca na mão ou na testa, pode ser um microchip, pode ser algo mais evoluído futuramente, você não vai fazer nada, então o anticristo vai dominar. Agora, sobreviver e viver sem comprar e sem vender, será correndo do anticristo. Vigiado por radares, por sistema de coisas da tecnologia, né? Quanta coisa que está aí para cima aí, né? Vigiando, fazendo, rastreando tudo e tirando foto. E olha, irmãos, não tem como fugir. O único escape é estar preparado para o arrebatamento. Nós vamos subir logo, essa é a nossa esperança. Preocupe não, está muito presto, nossa, está tudo indicando que vai acontecer um dia desse. Então fique mais atento, porque Jesus vai vir antes e nós vamos estar na glória. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, nós voltamos na semana que vem com a nova revista, estudando sobre a supremacia das Escrituras. Vamos falar, olha, é uma revista tremenda, Supremacia das Escrituras, inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva, passa esse canal para alguém, nos ajude a alcançar mais pessoas para juntos sermos abençoados. Até a próxima, em nome de Jesus.